Isso aqui foi obra de vocês? Foi obra de vocês? Rapaz, achei que era xixi de cachorro. Mas eu fui olhar bem lá dentro. Ele não ia fazer xixi ali, né? E o que descobrimos aqui? Vou ligar a câmera. Aí, ó, pessoal. Tava aqui na roda. Falei, o cachorrinho fez xixi. Fui ver mais dentro. Faz tanto xixi, né? Não. A coifa foi pro espaço. Vamos olhar direito isso aqui. Tá lá o estrago. Depois de uma viagenzinha, um prejuízo. O pior é o óleo, né? Tá fiscalizando aí você? Não foi você que fez tanto xixi assim, né? Esse óleo. Não é que parece xixi, gente? Ó, bem na direção da roda. Já era. Vamos lá, vamos fazer um videozinho. Que eu vou fazer. Aqui a gente vê vestígio de óleo na roda. Parecia xixi de cachorro. Não foi esse cara que fez, não. O que acontece é que é óleo mesmo. E não foi o carinha ali que fez, não. Né? Que não foi você? Não foi você, né? O problema tá lá embaixo. Vou ter que acender uma luz para ver. E eu vou aproveitar e arrumar essa altura aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não tem espaço. Agora se a gente vem desse lado aqui, ó, tem 2 dedos de espaço. Ou seja, eu vou mexer só do lado de lá. Vou deixar... Vou levantar do lado de cá. Pra ficar igual. O certo era fazer os 2 lados, mas eu vou fazer um lado só, porque eu também não tenho tempo e porque eu tenho um pouco de experiência nessa área, então eu vou fazer assim, porque assim eu acho melhor. Ali o que estourou, que vazou todo o óleo, essa peça aqui, a coifa de semi-eixo. Eu já comprei numa marca aqui que não conheço, CTX, não sei se é boa, mas isso aí vive estourando, então compro qualquer uma e troco, porque sempre eu vou ter que estar trocando. E a ferramenta que eu vou usar é essa aqui, ó, que está pendurada aqui. Uso muito poucas vezes o encolhedor de molas, que eu mesmo fiz, que não é uma ferramenta. E vou usar o restante das ferramentas que eu tenho. E vamos começar. Vou desmontando ali, vou levantar um lado só. Daí vou fazer todo o procedimento. Eu vou deixar mais ou menos na altura que eu quero. Eu não sei que altura que vai ficar. Eu vou fazer tudo, vou no achismo mesmo, né? Não vou fazer aquele cálculo de grau que a pessoa faz lá, porque eu acho que não vou perder só o meu tempo. Então bora arrancar a roda, arrancar tudo e bora fazer. E nesse espaço apertado aqui mesmo, não tem jeito. Tá uma chuvinha lá, uma chuvona, né? Vai ser aqui mesmo que eu vou fazer. Então daqui a pouco eu venho com a montagem. Fui. Só perder o carro já dá uma canseira. É bom colocar uns cavaletes, né? Por segurança. Coloca uns 2 já. Isso que eu só tô erguendo um lado, mas ó, você ergue um lado, ele ergue praticamente o lado inteiro e praticamente quase ergue o outro lado. Aí vou ter que arrancar essa roda. Tem essas capinhas chata. Tem que arrancar, né?
aqui já tá livre, ó. Bom, vou arrancar depois e a gente vê. Arranquei as capinhas. Agora vamos com a bruta aqui, ó. Soltar isso aqui. Oi, solta mesmo, rapaz. Isso aqui eu comprei baratinho, rapaz. Aqui já vai cair a roda. E foi-se. Olha a quantidade de óleo. Tá escurão ainda. Rapaz, o ruim é que eu vou ter que soltar o freio de mão. E eu não queria soltar esse freio de mão. Mas vou ter que soltar. Eu não sei qual é a gambiarra que tá nele. Vou pegar uma luz que não dá para enxergar. Soltei aqui os dois parafusos. Vou tentar soltar só um lado, para não precisar mexer com a alavanca lá. Tirei aqui. Aparentemente tudo em ordem. Uma leve folga aqui. Vou tentar soltar aqui para liberar ali. Para soltar esse braço. Uma 19 lá e uma 15 ali. Vou soltar aquelas 15 ali. Já vamos descobrir alguma coisa. Descobri que vai espanar. Ixi. Tira os 3 parafusos. Daí remove o batente. Tem que soltar o amortecedor também. Aqui já soltei os 4 parafusos. Vou tirar esse aqui, que deve estar colado. No caso do... esse chassi aqui de Fusca. Esse é o de Brasília, ele tem uma pontinha aqui. A mola é maior. Está em péssimo estado, mas é o que vai ficar. E ali tá com graxa, ó. Tá bem lubrificado. Então não vai ser difícil de tirar. Geralmente ele é difícil de tirar, mas não vai ser esse caso. Aqui vou ter que lubrificar bem. E aqui é só... você tem que marcar aqui essa parte, riscar. Se ele... aqui nesse caso não precisa, porque já está marcado aqui com a marca velha, vai servir de guia aqui, então não precisa marcar. Solta o amortecedor, só um lado, só embaixo. Daí solta o freio de mão. Vou soltar aqui atrás com essas 13 aqui. E daí já era. Então, soltei tudo aqui. Vai girando, girando, ele sai. Agora a gente tem que soltar ali, ó. Quando ele tá alto, não é esse caso aqui, ó. Na hora que a gente for soltar, a gente for puxar ele para baixo, tem que usar a ferramenta aqui, ó, para comprimir. Mas aqui, ó, ele foi montado justamente no batente, na mesma altura. Então não vai dar diferença. Só na hora de eu montar, vou ter que encolher a mola, mas é bem pouquinha coisa. Mas desse jeito aqui, ó, ele tá praticamente rebaixado. Foi montado rebaixado. Provavelmente tá do mesmo jeito do outro lado. Então eu vou ter que só abaixar um pouquinho aqui, medir o ângulo, se der certo desse lado. Se ficar visualmente igual do outro lado, eu vou deixar. Senão eu vou ter que desmontar o outro lado e colocar o mesmo grau que eu coloquei aqui, vou ter que pôr lá. Vou pegar o celular e vou fazer a medição do ângulo aqui, ó.
O ângulo que der aqui tem que dar mais ou menos lá, só para eu ter a noção, para eu não precisar desmontar o lado de lá de novo. Eu só vou desmontar o lado de lá se aqui não der certo, visualmente aqui, pela caixa de roda, né? Que eu vou dar uma erguida, que é pouca coisa. Provavelmente aqui, um dente aqui, um lá. Então a gente vai trocando um dente aqui, um lá, para que ele fique na altura certa. Não pode aumentar, ó, se eu aumentar um dente aqui só, ele vai subir muito. Então eu aumento um lá, mas talvez seja o que eu preciso. Um dente aqui, então eu vou ter que ver certinho o que eu vou fazer, o ângulo que eu vou deixar. Então eu acabei tirando completo já, porque não ia fazer diferença na hora de montar ali, ó. Não vai fazer diferença nenhuma eu tirar ou deixar. Então eu pego e vou montar ali. Se eu montar na mesma posição que estava ali, que é a posição 0 aqui, ó, beleza, vai ficar igual estava. Eu tenho que montar numa posição diferente daquela que estava. Quando ela não está, quando ela está numa posição, você tem que fazer um risco aqui, ó. Você tem que fazer uma marcação para você manter a posição original. Se tudo que você for mudar aqui, um dente dentro, um dente fora, que ó, aqui tem os dentes de dentro e de fora. Se você mudar dentro e fora, é a quantidade diferente de dentes. Tudo que você mudar, vai mudar a altura da suspensão, não adianta. Então você tem que fazer conforme o teu carro pede, aqui o teu carro manda, né? No caso aqui eu vou medir o ângulo, mais ou menos, né? Porque eu só ergui um lado, porque o certo era erguer os dois lados. Eu não poderia erguer só um lado e tirar essa medida. Mas eu vou fazer nessa medida para ter mais ou menos uma noção. Se der errado, eu vou desmontar do outro lado e vou montar mais ou menos com a minha experiência, né? Mas eu não recomendo que façam assim. O certo é marcar tudo certinho, desmontar os dois lados, deixar o carro no cavalete dos dois lados, na mesma altura, para você fazer uma medição correta, entendeu? Beleza? Então, vou continuar a montagem aqui, vou limpar e vou passar uma graxa e vou montar de novo. Beleza? Bom, já fiz a minha bagunça. Decidi que vou tirar a ferrugem dessas peças para jogar um pouco de tinta aí, só para dar uma aparência, para não ficar tão ruim. Agora eu vou arrancar aquela coifa ali e substituir por uma nova. Agora eu montei tudo certinho, limpei, pintei e vou colocar aqui um ângulo. Tá com um ângulo de 12 graus. Ele aumentei um pouquinho só do que tava, para ver se vai dar diferença no final. Acredito que vai dar certo. 12 graus. Acredito que seja essa a diferença. Que ele não tá alto, ele tá baixo dos dois lados, mas esse lado tava muito mais baixo. E já deu diferença aqui, ó. Então acho que vai dar uma boa diferença na roda. Vamos ver. Terminando de montar, nós voltamos. Coloquei aqui o encolhedor de mola caseiro que eu fiz. Só precisou dar uma esticadinha de nada, porque era muito pouca coisa. Daí você aperta aqui, ele vai encolher a mola. Daí só dá umas batidinhas e ele vai entrar na cava lá. Daí é só colocar a tampinha aqui, ó. Essa tampinha. Não passa graxa aqui, porque é borracha, tá? Passa silicone ou passa talco. Que daí, se bem que isso aqui eu vou ter que trocar numa próxima troca. Eu não vou trocar hoje porque é domingo. Mas aí coloca lá. Se tiver dificuldade de alinhar, se você colocar uma borracha nova, você vai ter que colocar um parafuso mais comprido, daqueles ali, ó. O meu é bem compridinho já, mas geralmente o teu vai ser bem curtinho. Mas o meu já vai dar certo, tá? Depois de montado eu volto. Coifa retirada. Fiz questão de tirar inteira porque pra gente ver o que aconteceu. Porque eu não vi rasgado.
Aí eu tive que examinar bem aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Uma rachadura aqui, ó. Uma peça que é praticamente nova, não é muito velha. Por isso que eu tô colocando uma peça qualquer. E não adianta você pôr sabó, você pôr não sei o que, uma marca boa, mais grossa. Aí o que acontece? A borracha resseca. Talvez a de silicone não acontecesse isso, mas essa aqui aconteceu. Dá pra crer? Vazou tudo o meu óleo. Tudo montado. Tudo certo, apertado, no lugar. Agora eu vou colocar a coifa. Eu já preparei aqui. Tem carro que é difícil de colocar por conta daquele espacinho ali, ó. Que ele fica muito colado. Não é o caso desse carro aqui, que tem esse braço aqui, ó. Daí ele encosta no braço ali, não deixa abaixar mais que isso. Então facilitando, né? Ó como é que ficou. Beleza? E tá terminada a gambiarra. Gambiarra mesmo, olha como é que ficou. Porque o fabricante mandou faltando um parafuso. E na hora de fazer, apertar ali, o buraco estava muito largo, o material muito ruim, não fechou direito em cima, braçadeira estourada. Ó. Então, sabe que o barato custa caro. E eu tive que pegar um parafuso velho, senão não dava para montar. E ficou assim, galera. Serviço realizado, a limpeza já foi feita. Esse lado e do outro quase deu. Ficou um dedo em vez de dois, mas tá excelente. Quando eu mexer do outro lado, eu ajusto. Ficou bom, gostei. Acho que conseguimos nosso objetivo.